Caríssimos companheiros, queridas irmãs, amigos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesta noite, nos brindar mais uma vez com as bênçãos que possam nos auxiliar no encaminhamento da nossa evolução, que possamos, com muita alegria, nos abraçarmos como irmãos e estender cada vez mais essa rede do bem. Aproveito para endereçar um abraço a todos os nossos companheiros teleouvintes, aos nossos companheiros da FEAC que nos acompanham através do áudio, do vídeo também, e a todos aqueles que possam vir a acessar o áudio, o vídeo posteriormente. É com uma imensa alegria que nós estamos de volta para mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós estamos há algumas semanas trabalhando com o temário Obsessões. Trabalhamos por 2 semanas os conceitos de obsessão, as obsessões de natureza anímica. Na última semana, iniciamos o procedimento com as obsessões de natureza espiríticas. E hoje, nós vamos trabalhar alguns aspectos dentro desse tópico das obsessões de natureza espiríticas, ou seja, a obsessão que tem no mundo espiritual o seu fulcro de maior intensidade, embora lembrando que a obsessão é sintonia e afinidade, e ela se dá no nosso campo mental, obviamente com repercussões de natureza orgânica. Hoje nós vamos então discutir um pouquinho com o tópico patologias do perispírito. Eu peço a todos que nos mantenhamos vigilantes e procurando adocicar no máximo o nosso trabalho em nível de evangelho, porque o tema por si só é um tanto quanto árido e a gente sabe que ele acaba mexendo também com o mundo espiritual que nos circunvolve ou que efetivamente pode se apoderar desse movimento com vistas ao atendimento espiritual que os nossos benfeitores aproveitarão para oferecer o contributo para tantos corações que caminham no sofrimento. Conforme já apresentado por nós, estamos trabalhando um material que foi desenvolvido pela doutora Marlene Nobre, e nós fazemos a leitura de alguns trechos e vamos comentando à medida do possível, para não cansá-los apenas com a leitura. Mas o fazemos porque temos que, nesse trabalho específico, atingir os nossos objetivos, porque no dia 13 de agosto, como todos sabem, nós vamos iniciar o trabalho em torno do estudo do Apocalipse do vidente de Patmos. Vamos lá. Patologias do perispírito. Observemos como Marlene inicia o texto. O relógio marca as horas de modo sempre igual. No entanto, o tempo é diferente para os espíritos, conforme tenham praticado o bem ou o mal na encarnação terrena. Olha que interessante. Ela inicia nos convidando a refletir sobre o tempo. O tempo é percebido e é vivido de acordo com a percepção e com a maturidade de cada um de nós. Teoricamente, o tempo é igual na Terra, mas a forma de expressão do espírito é que efetivamente liberta o espírito do tempo ou o aprisiona no tempo.
Isso é só para a gente iniciar. Ela vai continuar trabalhando o texto de Dias da Cruz, que a gente leu alguns tópicos na última semana, que está inserida no livro Instruções Psicofônicas. Mensagens da Psicofonia de Chico Xavier, no grupo Meimei, na década de 1950, livro esse organizado pelo nosso saudoso Arnaldo Rocha. Vamos lá. Todo o bem, Dias da Cruz afirma, ele, Dias da Cruz, em espírito, todo o bem é expansão, crescimento e harmonia. E todo mal é condensação, atraso, desequilíbrio. Só essa frase aqui poderia definir para nós horas e horas de conversação. Mas vamos só pincelar. A maravilha que os Espíritos trazem para nós em uma frase. E agora me vem à memória Emmanuel quando define que o poder da verdade está na síntese e não nos discursos. Porque o trabalho do espírito é analisar o que a síntese apresenta. É desenvolver o que o Senhor nos oferece como aquele toque divino. É a semente que vai se desabrochar para se transformar amanhã em uma árvore. E no caso do Evangelho, árvore frutífera, que efetivamente vai caracterizar a vida. O bem é expansão. Todo o bem é expansão. Então não tem bem. Vamos pensar no bem fechado, particularizado, departamentalizado. O bem não é um lago com a água parada. Ela tem que estar efetivamente promovendo o quê? Abertura, possibilidade, para ser produtiva, rica, naquele material que se transforma em nutriente para a vida. Para todos aqueles que se aproximam e que buscam o lago, nas suas mais variadas condições espirituais. Vou continuar, porque senão a gente fica só na frase. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol. E o mal pode ser considerado como sendo a mesma onda, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Agora vamos à abordagem da Marlene. Assim, o ódio e revolta, perversidade e delinquência, fanatismo e vingança podem gerar estagnação no tempo, conforme o grau de concentração do pensamento nesses campos de desarmonia. Nesses caos, o espírito torna-se um balão eletromagnético, pejado de sombra e cativo dos processos de vida inferior, não conseguindo desprender-se dos planos espirituais inferiores. O pensamento é extraordinário. A definir para nós, em outras palavras,
que nós vivemos de acordo com o mundo mental que elegemos e que criamos ou produzimos. O pensamento é a expressão da mente. Como a gente aprende no Livro dos Espíritos. A gente costuma ler o texto e não prestar atenção. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma definição da espiritualidade, que o pensamento é atributo do Espírito. André Luiz desenvolve o assunto de uma forma mais ampla. Ele pegou a síntese e analisou e trouxe um grande tratado, quando ele define que a mente é atributo do Espírito. Porque a mente é que efetivamente vai elaborar o pensamento. E o pensamento, como força eletromagnética, portanto, eletricidade, energia dinâmica. Magnetismo, energia estática. Então, o nosso pensamento é expressão material. O nosso pensamento, vamos dizer assim, é o elemento produzido pela nossa mente, não pelo espírito, mas pela mente. Olha para vocês verem que interessante, porque o espírito é a essência. A mente é o corpo de elaboração, é o veículo de manifestação. Por isso, o nosso pensamento é o fator que caracteriza a produção espiritual. E como produção espiritual, o pensamento mora na base de toda a nossa vida. Então, você afirma o filósofo: penso, logo existo. Isso é belíssimo. Mas o pensamento, portanto, é que vai definir, conforme a equação que o Emmanuel apresenta para nós, que o pensamento é que vai efetivamente definir a atitude, a palavra e a ação. Agora, o pensamento tem como base o reflexo. Eu não vou caminhar muito por aqui não para não confundi-los, porque o assunto não é simples não. O reflexo acaba sendo a base do que virá a ser o pensamento um dia. O reflexo nós vamos instaurando a partir das nossas experiências. Reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia vai definir a atitude, a palavra e a ação. Tudo isso nós estamos chamando como o pensamento. Então, o pensamento ele tem o seu princípio, o seu desenvolvimento e a meta, que é a atitude. Deu aí? Então, dentro de todo esse mecanismo, o pensamento pode promover vida, como o pensamento pode se enquistar, ele pode obliterar, ele pode fechar, o que vai caracterizar a patologia no amanhã. Não sei se pegou aí. Posso continuar aí? O pessoal do chat quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Ou está ficando claro o nosso desenvolvimento? Depois vocês se manifestem. Ok, vamos continuar. Então aqui. Então o enquistamento, o fechar, a treva, nós vamos estar aqui com os espíritos denominando como ódio e revolta, perversidade e delinquência, fanatismo e vingança. Tudo isso, como outras elaborações aqui que poderíamos elencar, vai caracterizar a morte, por consequência. Então, sempre quando a gente abrir o Evangelho e encontrar a palavra morte, para o religioso tradicional, a morte vai definir a antevéspera do sofrimento ou da felicidade depois que ele chegar lá nos céus ou no inferno. Para nós espíritas, morte no Evangelho não tem nada a ver com desencarnação, porque esse assunto agora para nós já está mais do que conhecido.
Nós aqui não vamos utilizar o tempo para ficar falando de como é que se dá a desencarnação, não. Nós temos outros programas, outros estudos que vão cuidar do assunto. O nosso desafio aqui é entender a morte como aquele procedimento de interrupção da elaboração mental, que redunda no Evangelho morte, a consciência conspurcada, em vias de entendimento. Porque você pode estar num movimento de revolta, de perversidade, de delinquência, etc., se julgando estar na vida. Por isso é que nós não devemos julgar o semelhante. Ele pode estar cometendo a maior delinquência, o ato mais absurdo, que a misericórdia da providência divina está atuando com ele com carinho. Oferecendo para ele, sim, recursos, elementos, situações, para que ele vá percebendo as consequências das suas atitudes. E ao perceber essas consequências, que pode iniciar só no campo mental, viu? Só no campo mental, não vou nem falar de consequência no âmbito físico, não, nem social, nem nas relações, seja entre encarnados ou desencarnados. Não precisamos entrar nisso. Vamos falar de repercussão em nível consciencial. Dê um exemplo. A gente pode. O indivíduo que tira a vida. Quando ele... Um exemplo. Ele vai atirar, vai usar um projétil para se matar. Narrativa espiritual, e nós temos no movimento espírita uma vasta orientação nesse sentido, depoimentos. No ato em si, ele já está arrependendo. Ele já está vendo a consequência. Porque o momento do autocídio é um momento grave para o espírito, gravíssimo. Porque ele vai estar atentando contra um princípio básico da evolução, que é o instinto de conservação. E a gente vai aprendendo com Kardec que o instinto de conservação ele não está apenas veiculado à conservação da vida orgânica. Hoje nós já podemos discutir instinto de conservação em nível espiritual. Porque no mundo espiritual você também tem a sua necessidade de preservação. Ela não está vinculada à sua carne. Então, atentar contra a própria vida, Jesus nos alerta quanto a isso. Quando ele diz assim, que o único pecado que não é perdoado é pecar contra o Espírito Santo. Nós temos 2 milênios usando essa frase para nos defender como religiosos. Você não fala mal da igreja. Você respeita o sacerdote. E o Espírito Santo, meu amigo, você não procura confusão com ele, não. Que não é perdoado, viu? É assim que os religiosos trabalham. Não. Ele está falando da santificação da verdade na intimidade de cada um de nós. Então, movimentar contra a própria evolução é o que Jesus está dizendo, que é o pecar contra a pureza da alma. Atentar contra a vida é impedir a manifestação natural. Ou seja, a nossa personalidade discursiva, egóica, egoísta, orgulhosa, vaidosa, pretensiosa e etc., a nossa personalidade, se ela se aventurar em lutar contra a essência espiritual nossa, o dano é irreparável. Obviamente, dentro de um mecanismo circunstancial do tempo relativo que este movimento vai causar. Se nós refletirmos com
mais cuidado, todo movimento que para nós teoricamente está atentando contra o semelhante, olha o que eu estou dizendo, contra o semelhante, na realidade não é um atentado contra o companheiro do caminho, é um atentado contra si mesmo. Isso é atentar contra o Espírito Santo. Desculpem, mas nós fomos obrigados a usar termos do Evangelho, e alguns nos julgam mais propensos à teologia, e não é esse o objetivo. Mas nós temos que fazer comparações para que o nosso raciocínio doutrinário possa utilizar uma chave para abrir o entendimento do Evangelho no que remonta à nossa evolução consciente. Então, o grau de concentração do pensamento nesses campos de desarmonia é o que caracteriza, portanto, a treva, a doença. E aí ela vai dizer que nesses casos o espírito se torna um balão eletromagnético, porque o pensamento é energia eletromagnética, então vira um balão que fica cativo dos processos da elaboração da vida mental inferior. E aí o espírito não consegue se desprender como um balão. Ele vai ficar como que vinculado aos planos inferiores. Vocês sabem que no mundo espiritual inferior os espíritos levitam? Sim. Então aquela história que anjo voa é verdade? É verdade, só para brincar com vocês. Anjo voa, embora tem muitos aí que são fiote ainda de asa quebrada, no meu caso. Anjo voa, tá? Mas o anjo aqui, a ideia é, no mundo espiritual inferior, pela força do pensamento, o espírito levita. É possível. Mas a levitação dele, ela é, vamos dizer assim, circunscrita até naquela ambiência que ele tem fôlego. O pássaro não pode atingir uma determinada altura, porque o que vai acontecer com ele? Ele vai ter um problema de pressão, a sua respiração vai se tornar impossível até chegar na condição dos seus pulmões rebentarem. Não é assim? Então, ele sabe o pássaro até onde ele pode atingir. O instinto de conservação da ave vai fazer com que ele possa voejar dentro dos seus limites. No mundo espiritual é assim também. Na nossa ambiência, quanto encarnados, também é assim. Por mais que o indivíduo se julgue com liberdade plena, o espírito só vai caminhar dentro das suas possibilidades de irradiação mental. Nós temos peso específico. O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele diz até onde eu consigo caminhar. Então, bem-aventurado quem percebe a importância da disciplina. Quem valoriza o seu ambiente. Quem aproveita as oportunidades. Porque quanto mais você, eu, todos nós, realizarmos a obra que o Senhor nos confia, nesse habitat que nos foi favorecido pela misericórdia, mais estaremos tendo a oportunidade de expandir um pouco essa limitação do nosso campo. Desculpe, está parecendo que eu estou fugindo do assunto, mas não estou não. Aqui a gente está observando o pensamento sendo construído. Muitas vezes a gente quer abandonar a responsabilidade, a gente quer se livrar de um problema.
sendo que se existe o problema, nós temos que encontrar solução para eles. E não adianta fugir, porque a tarefa que tu abandonares hoje, a ela voltarás amanhã, como nos ensina Emmanuel. Em maiores dificuldades, talvez, dentro da necessidade em que a própria lição vai se caracterizar. Então, se hoje está ruim, o indivíduo quer pular fora, amanhã ele volta e vai estar pior. Não tenha dúvida. Por quê? Tudo aqui está arrumado para que a gente possa fazer. Dentro da maior escassez, da maior penúria que o indivíduo pode estar vivendo, ele tem ali os recursos necessários para que ele construa o que ele se comprometeu antes de se mergulhar na tarefa. Não tenha dúvida. A problemática está quando nós sofisticamos. Quando nós saímos da base. Quando a gente esquece a simplicidade. Aí eu me recordo de Chico Xavier agora, quando ele dizia, alguém falava assim, Chico, mas como que você consegue viver com o seu salário, com esse salário que você ganha aí como funcionário público? Ele, meu filho, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho amigos, eu tenho a remuneração, e eu procuro viver dentro do que a minha remuneração me faculta, me possibilita. Então, aí muitas vezes ele falava assim, o Emmanuel tem me dito que quando nós vivemos com simplicidade, a gente vai entender o porquê que Jesus fala tanto do pão, por que ele multiplicou o pão. A nossa dificuldade é porque a gente não fica contente com o pão. Nós estamos recebendo hoje, amigos, a presença de uma companheira, daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. Uma querida companheira que veio da Califórnia, veio acompanhar a família, os desafios aqui no Brasil em férias, e hoje está aqui conosco na sala Evolução e Vida. Seja bem-vinda, Cristina. Mas o problema, Cristina, é quando a gente perde a simplicidade, aí o pão não tem mais valor. A gente quer fazer do pão sanduíche. Quando quer fazer do pão sanduíche, aí é por conta e risco seu. Aí o Chico Xavier costumava dizer, e para fazer o sanduíche, basta passar a faca no pão, não precisa de colocar nada, porque cortou o pão no meio e ele já virou sanduíche. Pode ser até um sanduíche de vento. Aí eu, cá, com as minhas brincadeiras, que a gente não pode perder a viagem, né? Eu costumo dizer que é incrível quando a gente mergulha no campo do sanduíche, né? Você já teve uma experiência que o sanduíche caiu da sua mão? Pois é. Sanduíche, quando a gente fica muito vaidoso, muito relapso, ele quando cai da mão da gente, meu amigo, você pode ter certeza que a melhor parte sempre vai cair virada para o chão. E não tem erro. Quando você, achando que ninguém viu, vai lá, pega o sanduíche de volta, é certo. Ou um fio de cabelo ou uma perninha de barata. Não tem jeito, vai vir junto. Porque é a complicação. Quando nós esquecemos que comer o sanduíche é um direito. Mas será que eu não estou me desvinculando de algo para comer o sanduíche? Será que eu não estou caminhando na ilusão e essa ilusão está, sem que eu perceba, me distanciando do núcleo das minhas responsabilidades? São pontos para que a gente possa refletir. Vocês desculpem que hoje eu estou muito descontraído. Agora vamos cair na ideia fixa? A ideia fixa pode operar, portanto, a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Ideia fixa. Circuito fechado.
Ideia fixa é sintoma obsessivo. Já iniciamos a reflexão nesse sentido. Porque a ideia fixa, por si só, ela vai estagnar. E a estagnação define treva. Deixa-se de produzir. Muitas vezes os processos obsessivos se instauram a partir da nossa elaboração ou do nosso circuito fechado dentro de alguns procedimentos. Sabe aquela história que a gente costuma dizer brincando? Só pensa naquilo? Pois é. O só pensa naquilo pode partir do encarnado. Mas ou seja, obsessão de natureza anímica. Fechou o circuito, ele só quer pensar naquilo. Fechou. Mas, por si só, ele já está atraindo entidades espirituais que estão vibrando dentro daquele circuito das suas ideias. Porque a ideia fechada, automaticamente, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando vida dentro da morte que ela projeta. Não sei se vocês pegaram aí. Mas é vida ou é morte? Não. Estou dizendo vida no sentido de fortalecimento, pujança, dentro de uma imagem que eu não deixo de alimentar. Então, se o indivíduo vibra no ódio, o ódio exara no seu campo áurico. O seu magnetismo passa a impregnar, ele passa a irradiar energias que estão nesse plano fechado. São ideias fixas. Então, espíritos que estão nessas faixas são atraídos, porque é magnetismo. Eles são atraídos por sintonia, porque estão nessas faixas. Então, viram um processo extremamente complexo. O espírito não se interessa por outro assunto a não ser aquele que o empolga, que é a sua própria ociosidade, a sua própria dor ou o seu próprio ódio. Então, cuidado com os assuntos que te empolgam, que nos empolgam. Cuidado. Porque costumamos ficar tão inebriados que a gente vai fechando o circuito sem perceber. Deu aí? Viram a lógica? Pode ser o futebol. Não perguntem qual que é o meu time, que eu não vou contar. Que eu estou tentando me libertar da ideia fixa. Isso é para brincar com vocês. Eu só penso em novela. Eu só penso em comida. Eu só penso em esporte. Eu só penso em política. O indivíduo, o circuito dele é só religião. Cuidado. Cuidado. O seu trabalho pode, como a tendência é que as nossas atividades estejam muito vinculadas a determinados pontos e nós ficamos, vamos dizer, circulando em torno daquela ideia, daquele projeto. Mas precisamos refletir quanto à importância de ver outros projetos concomitantes. Nós estamos sendo abordados pelo nosso querido amigo André Sobreira. E o André fez uma abordagem aqui que eu fiz questão de ampliar aqui, pus no chat para vocês. Pega aquela cadeira aqui, senta aqui comigo, aqui, para você ver como é que funciona. Estou convidando a minha amiga Cristina para conhecer o trabalho conosco. Fica aqui pertinho da gente aqui, que você vai vendo ali o pessoal participando e colocando as ideias no chat. Seja bem-vinda. O André está pedindo assim, explica para a gente o processo de ovoidização a partir do monoideísmo. O André é muito amigo meu.
O André é uma pessoa assim que eu sou um admirador de cadeira cativa. Obrigado, viu, André? Porque se você quer que eu explique sobre a voidização e o monodeísmo, eu vou gastar aqui 3h30 de um seminário. Né? Mas eu vou tentar te atender aí, porque o seu pedido é uma ordem. Né? Vamos pensar o seguinte, amigos, de uma forma simples, rápida. Quando o André Luiz trouxe para nós essa condição de espíritos ovoides, ou seja, espíritos que no mundo espiritual eles estão numa condição de perderem a forma. Em alguns casos, é como se o André Luiz narrando, né, que vê espíritos em formas ovoidais vinculados aos chakras, aos centros de força de encarnados, por exemplo, em processos de vampirismo, de processo em que se caracteriza, portanto, por um hóspede e por um hospedeiro. Esses espíritos que chegam nessa condição de perderem a forma, isso se dá por terem se envolvido em processos obsessivos que partiram de mecanismos simples até atingirem a complexidade de se enovelarem dentro de processos em que perderam até a própria força de sair do circuito fechado. Então, por exemplo, um espírito que foi suicida. Um espírito suicida que passou por um processo muito complicado, ele costuma chegar no mundo espiritual de uma forma tão desesperadora que aquele movimento do suicídio passa a ser vamos dizer assim, uma imagem, uma realidade eterna diante da realidade dele. Ele não consegue sair, o pensamento dele não sai daquele circuito. Então, um exemplo, ele se atirou na frente de um trem. Então, o barulho do trem, o baque, aquela dor, o desespero depois é uma cena recorrente na cabeça dele. Em alguns casos, vou deixar muito claro isso aqui, em alguns casos, porque nós temos no meio espírita algumas abordagens que não têm respaldo com a coerência da evolução, com a lógica. Porque não significa que o espírito é suicida que ele vai entrar nesse processo. Existem casos e casos. Casos e casos, ok? Mas dentro dessa situação que eu estou levantando aqui, face aos comprometimentos morais, a recorrência, a reincidência do suicídio, ou seja, espíritos que em várias vidas viveram essa situação e lesaram de uma forma muito complicada o perispírito. Então eles podem chegar no mundo espiritual e essa ideia se torna tão repetida que o espírito se fecha para o mundo externo. É como se ele fosse viver o mais alto grau de autismo no mundo espiritual. Entendeu? Ele se fecha, ele não percebe, ele não quer, ou ele não dá conta. Então, como ele não vai trabalhar de uma forma natural com a elaboração da vida, pensamento, elaboração da vida mental, portanto, ele deixa de dar vitalidade aos sentidos, à estrutura do corpo. Ele deixa de sonhar, ele deixa de querer. Então é como se o balão, vou usar o simbolismo aqui, o balão que foi usado como aquele balão que vai ser inflado com forças eletromagnéticas, esse balão vai perdendo o ar, ele vai perdendo o fôlego. Até, no caso o balão simbólico, o espírito vai perder a forma. E ele pode
por processos de, como é que eu digo, de indução hipnótica por seres trevosos, almas muito complicadas, passam a ser, como dizer assim, telementados. Aquela condição deles passa a ser como que até gerenciada por mentes inteligentíssimas, mas extremamente maldosas, ok? Então, o espírito que chega nessa condição, ele precisa de uma terapêutica de longo curso, para que ele possa sair, ser tratado, principalmente pelo veículo ou pelas possibilidades da reencarnação, com choques anímicos, para que ele possa ir recobrando a lucidez de uma forma natural. Eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de paciência para mim poder só continuar ainda no desenvolvimento do assunto, mas eu não posso deixar passar uma abordagem natural que foi feita por uma companheira que eu agradeço, de nome Tereza Cristina, a sua xará, que está dizendo assim: Hitler estaria ainda na forma ovoide? Cristina, como que eu posso te responder, amiga? Se você leu, se você ouviu que o Hitler estava numa forma ovoide, eu gostaria de dizer para você, com todo carinho e respeito, vamos ser cuidadosos. Vamos utilizar, vamos dizer assim, o critério kardeciano. Porque no nosso meio, Tereza, nós temos ouvido, visto muitas infantilidades. Jamais o Chico Xavier iria dar uma informação desta. Porque quem somos nós, minha amiga, para juizar a causa de um companheiro que foi extremamente infeliz, que assumiu débitos complexos na contabilidade divina, se tornando o que foi previsto numa sessão mediúnica. Poucas pessoas falam do assunto. Poucas pessoas discutem isso. Numa sessão mediúnica, o nosso Adolf Hitler, assistindo uma comunicação de uma entidade espiritual, ele disse assim, quando ele estava sendo preparado para ser um dos líderes, porque não estava definido que ele seria o líder, o Führer. Não. Era um grupo que estava sendo analisados, preparados. E eles tinham princípios que eram fundamentados no esoterismo. Eles estudavam reencarnação e mediunidade. Então, os ideais de purificação da raça ariana, o assunto precisa ser tratado com muito cuidado, porque as bases é de evolução. Porém, quando se materializa o que vem do alto, nós homens geralmente conspurcamos o divino. Foi o que fizemos com a Revolução Francesa. Ideal de igualdade, liberdade, fraternidade é lei divina. Allan Kardec estuda para a gente, conosco. Lei de liberdade é universal. A igualdade é do universo. A fraternidade é a manifestação do Senhor. Mas como que nós implantamos a democracia na França?
com um tribunal inquisitorial, que milhares de pessoas foram decapitadas, foram torturadas, em nome do que é santo. O mesmo que nós fizemos com a história do cristianismo. Quando se fala no nazismo, no fascismo, nós vamos estudar esse assunto, se Deus quiser, em breve, no estudo do Apocalipse. Nós vamos observar como a besta apocalíptica faz parte do processo evolucional. Nós vivemos as incoerências, nós temos dificuldade de viver o que a nossa consciência dita, porque ainda estamos muito mais presos no convencionalismo do mundo do que focados na luz que nos aguarda. Então quem sou eu, meu amigo, para chegar aqui e falar de Göring, de Hitler, falar de todos aqueles que se tornaram facínoras? Quem sou eu para dizer que eles foram para ali ou para colar, que eles estão reencarnados? Eu não tenho dúvida que eles estão com muitas dificuldades. Mas todas as vezes que eu falo daqueles que tinham os seus ideais, inclusive sanguinários, eu sou obrigado como cristão a lembrar de Jesus. Porque ele é o símbolo do perdão. Adolf Hitler, como todos os outros, que a partir de agora eu não pronunciarei mais o nome, porque eu estou particularizando, são espíritos que precisam de misericórdia. Eles são meus irmãos. Eles são filhos de Deus. E quem sou eu para tentar vasculhar a minha história? Possivelmente eu posso me enlouquecer me deparando com o que eu fiz. Por isso que Jesus está nos convidando para dar as mãos aqui para estudar a obsessão com as bases no Evangelho. Porque o assunto aqui é para libertar, não é para aprisionar, não é para condenar. O nosso assunto tem que ser tratado não de uma forma ovoidal. Eu não vou dar passe numa pessoa, que está vivendo uma falência orgânica, num processo que está caracterizado como obsessivo. Eu não vou dar passe na pessoa prestando atenção nos centros de força dela para identificar quantos ovoides, quantos vampiros tem ali. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar oferecendo para aquele coração luz. E a luz vai beneficiar a todos. A partir do meu trabalho. Portanto, eu serei o maior beneficiado. Eu estava estudando com a amiga Cristina aqui hoje. Ela estava me contando como é bonito o movimento dos Hare Krishnas. Eu fiquei empolgado. Como eles são determinados. Como eles lutam na evolução espiritual deles. E o tanto que esse movimento vai caminhar com o passar do tempo para mergulhar no âmbito da caridade. Como nós espíritas precisamos de aprender com eles, porque a gente faz muita caridade, mas a nossa caridade, na maioria das vezes, é periférica. A minha moeda é para ficar livre do pedinte. O pão que eu distribuo é para fazer amizade espiritual e garantir meu barracão lá do lado do Emmanuel quando eu desencarnar. Eu fui amigo do Chico Xavier, tirei foto com ele. Olha, se o Chico Xavier vivesse na época do selfie, imagine. No Facebook, Jesus, o Chico não ia sair do Face. Mas não é porque ele ia colocar a foto dele. É porque toda hora ia alguém tirar uma foto com o Chico e o Chico não ia sair do Face. Porque não tem coisa melhor do que ser amigo do Chico. Do Dalai Lama. O negócio é ser amigo deles. Mas eles serem nossos amigos. Ou seja,
a gente poder intercambiar, trocar. Porque o Dalai vai me contar muita coisa. Eu posso apresentar muito mais lama para ele. Mas quem sabe eu posso falar para o Dalai que tem uma coisa que ele ainda não viu. Casalberto, cuidado para você não entrar num processo obsessivo. Aí eu vou brincar com você, eu já estou nele há muito tempo. Eu estou brincando com vocês para dizer o seguinte: ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. A gente aprende com Jesus. Então você, eu, todos nós temos algo a oferecer. E aqueles que são os mais ricos, por certo, vão olhar para frente e vão observar que eles são tão pobres. É assim que funciona o processo da evolução. Os maiores ou os mais experientes ajudando os menos experientes. Então, desculpem, eu dei essa volta toda para convidar todos vocês que estão conosco no chat para a gente mandar uma prece carinhosa para todos aqueles que fizeram atrocidades. Eles estão precisando, como nós, de amparo. Deus não vira as costas para ninguém. Quem sabe a ideia fixa está na guerra. Na fixação mental da visão profunda, no diencéfalo, olha para você ver, Cristina, que interessante. Pode sofrer disfunção específica pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente, a conturbação em que se encontre. Os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Imagine, ele só vê a treva. O indivíduo atirou fogo no próprio corpo, ele só vê chamas. Isso é torturante. O barulho, o estrondo, isso não sai. E isso passa a ser, portanto, a visão profunda do diencéfalo dele. Isso tudo vai causando disfunção. Então você imagine um espírito que está reencarnado hoje, você que estuda tanto, ele está com N problemas no campo psíquico, porque está destrambelhado. Porque pode ter vivido situações complicadas. Então, nessa encarnação, com todas as dificuldades dele, ele costuma viver muito mais da realidade que foi sustentada no passado do que a da atualidade. Ele não dá conta. Ele não dá conta de encontrar esse mundo, porque é como se ele tivesse uma pendência seríssima para resolver, e ele não sabe o que fazer. Ele está frágil, ele está descompensado. Aí a sociedade cobra. O indivíduo é surdo, mudo. Você já pensou, amigo, o desafio para fazer a inclusão social dele? Se é criança, ele vai enfrentar dificuldades na escola. Eu atendo um caso de uma adolescente que ela tem uma altura, ela não é muito alta, mas a altura dela causa um destaque perante a altura mediana das amigas da sala. Ela sofre um assédio psicológico todos os dias na escola, inclusive as próprias professoras, que nas brincadeiras sempre estão se referindo àquela que é a mais alta. E isso passa a ser um estigma, porque o diferente passa a ser referência. A gente, quando jovem, brincava assim: tá vendo aquela menina bonita?
Aí a pessoa, qual? Ah, do lado do careca. Só para brincar com a turma. Ó, do lado do fulano. Não. Olha aquela menina bonita. Olha aquele moço bonito. Olha, por que a gente tem que fazer a comparação? Do lado da feia. Por que tem feia? Por que tem bonita? Isso é a nossa sociedade que vai rotulando. Aí a gente vai percebendo como nós mesmos, muitas vezes, alimentamos uma ideia fixa. A pessoa já está com uma dificuldade. Ela tem uma inibição numa área tal. Sem querer, ela mesmo, no circuito fechado dela, ela vai criando painéis que as pessoas sintonizam com isso sem saber. Sem saberem. Então, como que o psicólogo, o terapeuta, tem um desafio em trabalhar com o indivíduo para que ele perceba a necessidade de se autopromover, de se valorizar. Porque o terapeuta não pode se limitar a ficar batendo de frente com os efeitos. Ele tem que trabalhar com a causa. Ele não vai mudar a sociedade. Qual que é o desafio, amigo espírita? Qual que é o desafio de quem está estudando evangelho? É consertar o mundo? Isso é um adágio chinês que a gente usa muito. Eu aprendi isso de um comunicador de televisão. Ele falava, um esportista, Elias Júnior, da Bandeirantes. Ele falou isso, eu não esqueci jamais. Que ele falando sobre a humildade. Aí ele citou esse adágio chinês. Que o primeiro impulso de uma alma nobre, quando descobre a verdade, é querer consertar o mundo. A alma nobre, ela percebeu a verdade. Então ela se empolga com a verdade. Ela bebe da verdade. Ela exala a verdade. Então ela quer, ela é tão nobre que ela se envolve com todo um contexto e ela quer que a mamãe, o papai, o filhinho, o marido, todo mundo descubra a verdade. Quer compartilhar, a palavra você usou muito bem, compartilhar. Aí ela vai caminhar, o Elias Júnior foi sintético, mas aqui eu vou poetizar dizendo, aí ela vai caminhar por terrenos áridos, pedras pontiagudas, vai ferir o pé, vai tomar, por causa da indiferença, da incompreensão, e etc, etc. Ela vai sofrer tanto, até que ela perceba, quando cair em si, que o negócio não é consertar o mundo. Como está nos mostrando esse monge budista que te acompanha. Que o negócio é mudar a si mesmo. Aí quando ela se internaliza para mudar a si mesmo, respeitando todas as diferenças, o mundo externo, ela mudando a si mesma, aí ela vai voltar para caminhar pelos mesmos caminhos áridos, porém eles não estarão mais áridos. Está me ensinando um monge budista, porque essa segunda parte eu nunca falei. Aí ele vai caminhar e aquele terreno que era árido passa a estar florido, porque ele vai ver flores nascendo no meio das pedras. Eu ainda vou fazer um treinamento com os monges budistas. Vamos lá. Então, vocês desculpem, mas eu dei uma viajada aqui porque o assunto ficou assim extremamente empolgante. Mas nós temos que cumprir o objetivo. Vamos lá. Na verdade, representa a aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando-o de maneira que se lhe obsta qualquer modificação. Diferencia-se da concentração mental. Olha que interessante. Você fez muita concentração mental lá no templo. Porque nessa, a fixação da atenção
ocorre de modo deliberado. Você escolhe temporariamente o objeto ou o ser que você quer concentrar. Ok? Na fixação mental, o indivíduo, que é um processo patológico, o indivíduo não consegue afastar a atenção do objeto. A amnésia é consequência dessa fixação. A amnésia é a consequência. Olha que interessante. Então, vamos concentrar? Qual que é o nosso objeto de concentração? Vamos concentrar, sei lá, num painel, numa flor. Aí você faz a concentração, você vai fixar. E ali, ele vai ser um ponto que vai ser referência, e depois, na própria meditação, você vai se liberar. Certo? Então você concentra e depois voa. Aqui, quando fala em fixação, é um processo que o indivíduo não consegue. Ele está vendo a flor, mas ele não consegue ver outra coisa. É só a flor. E no caso, é a doença, é o medo, é uma série de coisas. E isso tudo vai, a partir do momento que vai se repetindo, como não vai haver um fluxo de irrigação na mente, com valores, com outras possibilidades, isso vai exaurindo o indivíduo energeticamente. Até, se existe a falência orgânica, nós poderíamos aqui concluir que seria como se houvesse uma falência espiritual. E por isso é que ele vai para o chão. Então, tanto que qualquer exercício mental, qualquer treinamento mental exagerado, ele traz cansaço. Se eu ficar aqui falando com vocês, estudando só sobre a obsessão, se eu for ficar trabalhando esses termos técnicos aqui, haja fôlego. Para mim, que estou fazendo estudo, conexão com os espíritos e quem está acompanhando. Fica cansativo. Embora o assunto, se deixar, a gente vai, porque a gente brinca aqui, fala ali, tal. Mas é um assunto que ele, espiritualmente, ele não liberta. Ele só instrui, ele só informa. Para que a gente entenda, por exemplo, agora eu vou trabalhar no plano objetivo, positivo, o amor. O amor liberta, o amor irriga. Então, um momento de um êxtase espiritual é uma experiência de amor. Não é? Aí você sai soberanamente bem. Você pode estar vivendo um silêncio, extremamente profundo, mas você está bem. Não é verdade? Não é o êxtase do místico? O nascimento de um filho. Isso é um êxtase de um místico. Felicidade, um beijo, um abraço, ver alguém feliz, alguém que você ama, você vê-la feliz. Isso tudo, nós estamos trabalhando no sentido de estar irrigando o nosso campo mental. Essa é a produção, esta é a alimentação que Jesus se refere no Sermão da Montanha, que hoje, mais cedo, a gente estava conversando. E quanto mais você entrar nessa dimensão de amor, mais haverá possibilidades, convites para que você continue, para que você produza. Por isso que o descanso de Deus no sétimo dia, conforme Moisés apresenta, é simbólico. Que o descanso de Deus, na realidade, é aquele convite para você entender que os ciclos, são 6 ciclos, no sétimo se descansa, todos esses ciclos, eles se intercambiam e eles precisam o tempo todo serem irrigados com novas possibilidades. A vida não pode estagnar jamais.
Então, quando você me conta assim, lá nos Estados Unidos, na minha área profissional, eu estou sendo convidada a trabalhar com uma área que ela vai complementar a que eu estou trabalhando hoje, pois isso é extraordinário. Ou seja, você está pegando o seu aprendizado e esse aprendizado está te dando base para que você mergulhe, entre num novo ciclo, mas para que haja esse movimento tem que haver um estímulo. E esse estímulo ele brota do seu sentimento. E quanto mais você buscar estímulo para trabalhar, para renovar, mais a vida vai abrir possibilidades para você. É o pedir que Jesus fala, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Deixa eu continuar aqui para ver se a gente conclui. O tempo está acabando. Então, a gente estava falando sobre a capacidade de observar as paisagens de outras espécies. Aí a gente falou, né, da aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa. Ok. E quando foi falado aqui no final sobre a amnésia é o cansaço dessa fixação mental. Não é o cansaço, é o efeito de uma projeção que se deu com muita intensidade. O último parágrafo diz assim: as almas que dormem após a morte têm as mentes eivadas de pesadelos angustiosos. E quando acordam, estão em plena alienação. Como lembra André Luiz, na criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas com as fixações que antecederam na volta ao mundo. Olha para vocês verem. Como que nós conversamos sobre isso hoje? Vou repetir. Quase todas perturbações congênitas estão relacionadas com as fixações que antecederam a volta ao mundo da reencarnação, do mundo físico. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena, fazendo parte da vasta área dos neuróticos. Vocês querem que continue ou podemos interromper por aqui? Tem uma lista. Mas vamos lá, né? Hoje o estudo está descontraído. Neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda casta. Problema de fixação mental. É só as lutas só as lutas na carne vão processando guarda essa palavra, eu vou te dar esse material para você levar. A extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. O que é extroversão? Para fora. A expressão, não é? A expressão resolvendo através das batalhas do dia a dia esses dramas. Então vamos imaginar, vamos pegar uma situação assim mais sutil. O indivíduo tem dificuldade motora, não é? Aí vai entrar na área até das terapias ocupacionais para ajudá-lo, né? Os processos de reabilitação, etc. Mas vamos imaginar que existem alguns procedimentos que o indivíduo não vai conseguir mesmo. Então ele vai ter dificuldade de inserção social em atividades que requer dele habilidades, não é? Tipo paralisia cerebral.
Exatamente, tipo a paralisia cerebral, enfim. Então, aí essa inibição face às fixações mentais, aos seus desequilíbrios psíquicos antes de se aportar na reencarnação, elas vão ter que ser reajustadas. E o choque anímico, a vinculação do espírito ao corpo físico, já faz um grande benefício. É como se eu tivesse, por exemplo, o tecido epitelial todo destruído por uma queimadura. A reencarnação ela vai significar uma possibilidade de uma reconstituição desse tecido epitelial. O choque anímico ele já ajuda nessa recomposição. Só que ele não vai recompor totalmente apenas em uma encarnação. Então, por exemplo, existem casos que espíritos reencarnam e precisam de passar por processo de aborto natural. Então, muitas vezes a gente atende casos nas casas espíritas em que as mães, tristonhas, vêm nos relatar que ficaram grávidas e perderam filhos com um mês. Existem abortos que nem se tem notícia. Eles acontecem de uma forma natural, a mulher, dentro de um processo natural. Não estou dizendo que são todos, porque o próprio Allan Kardec nos explica que existe reencarnação que não tem nem espírito. Desenvolve-se o feto num processo mais de uma gestação anímica, de um desenvolvimento anímico, por uma série de fatores. Mas, contudo, todavia, porém, por isso é que a doutrina espírita não se pode fechar. Olha para vocês verem, você vê, Cristina, como é que o pessoal ajuda. Eles colocaram no chat aqui, que nós falamos sobre a extroversão. A turma foi lá no dicionário, o Celso, e colocou lá, extroversão. Caráter ou qualidade de extrovertido. Facilidade ou tendência de alguém fazer contato, deve ser com o meio que circunda, de externar opiniões, sentimentos e de estabelecer relações com as outras pessoas. Como termo da psicologia introduzido por Jung. Olha que interessante. Como é que a turma participa? Valeu, viu, Celso? Brigadão. Estudo em grupo é assim mesmo. Aqui não é palestra, não. Nós estamos desenvolvendo o tema e hoje eu estou até um pouco desconectado do chat. Eu estou com uma visita ilustre aqui, eu tenho que dar um pouquinho de atenção, Porque mineiro, quando recebe visita, ele tem que dar pão de queijo, um cafezinho, E ela veio de longe, ela veio lá da Califórnia, para nos acompanhar aqui nesse nosso trabalho. Ela está mandando um beijo para todos vocês. Então, olha para vocês verem que interessante. Então, existem espíritos que reencarnam, passam por processo de aborto natural, ou conseguem, na roça a gente falava, o menino vingou, vingou porque nasceu e tal, antigamente a mortandade alta, e eu sou da turma antiga. Então, aí vive poucos anos, ou meses, tudo isso fazendo parte de um processo de recapitulação, porque a reencarnação ele vai viver todo um processo de análise no mundo espiritual das suas necessidades, de síntese, porque o princípio de conservação e o princípio de evolução é que auxilia o espírito a ele, inclusive, ser levado a um sono hipnótico para fazer uma redução do seu perispírito, para poder reencarnar naquele corpo. Então, tudo isso acontece de uma forma terapêutica, para que o espírito, portanto, chegue na condição de, por exemplo, chegar a reencarnar com dificuldades. Porque ele não vai. Existem casos que o espírito não vai reencarnar de cara com aquelas dificuldades. Não. Ele está passando por um processo de terapêutico de longo curso. Mas aqui agora a gente muitas vezes olha para o indivíduo e fala assim, nossa, mas olha que tanto de dificuldade que ele tem. E a espiritualidade está assim, puxa vida, mas agora ele está tão bonito. Agora ele está irradiando luz. Ele já está feliz. Não é? Ele já está feliz porque ele já está dando conta de pegar no garfo. Ele não dava conta.
Mas nós, com essa rotulagem preconceituosa, classificamos ou preconizamos muitas dificuldades para que ele consiga, para que eles tenham uma mão estendida, enfim. Então, é muito importante que a gente, quando escutamos Allan Kardec apresentando para nós o Fora da Caridade não há salvação, a gente entender, estudar um pouco mais esse Fora da Caridade não há salvação. Porque não é apenas um procedimento externo de assistencialismo, que é extremamente importante, de solidariedade. Não, isso é mais. O assunto requer mais cuidado. Primeiro, que fazer o bem para nós é um benefício extraordinário, porque nós estamos como que saindo da treva interior que nós trazemos para projetar essa autoiluminação. A autoiluminação, ela não se dá apenas nos planos da contemplação, da meditação, não é? De ficar ouvindo o que o Senhor quer de nós, ouvir o silêncio da natureza, enfim, são experiências extraordinárias que todos nós aqui, por certo, já passamos isso em alguma encarnação, e muitos milhões estão passando nessa encarnação, se disciplinando, se organizando, mas o trabalho mesmo é aquele que a gente tem que fazer com a gente, entendendo isso e saindo para operar com aqueles que ainda não entenderam, sintonizados com Jesus. Porque Jesus é o diferencial de todos os projetos. Por que ele é o diferencial? Porque ele não se limita à filosofia. Jesus é a ciência, é a operação da filosofia. Mas uma filosofia que é universalista. Ela não é sectária. Ela não privilegia. Ela não facilita. Podemos até dizer, quanto mais ela esclarece, mais a gente percebe o tanto que é importante ela ser difícil. Difícil no sentido de nos convidar a testemunhos de fidelidade ao que nós esposamos antes de reencarnar. Nós viemos para cá, nós pedimos a espiritualidade para nos ajudar a vencer obstáculos. Nós não pedimos ao mundo espiritual para ter facilidade. A prática do bem é a contingência para a autoiluminação. É isso aí, querida Sheila. Pode ser contingência, ou seja, pode ser feito, pode ser causa. Aí depende do ponto de vista, né? Mas foi muito bem colocado, valeu a sua participação. Aí foi colocado ainda por ela, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Ah, você está inspirada, hein, amiga? É isso aí, não basta não fazer o mal, né? Porque na realidade o mal, o que é o mal? Ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Isso a espiritualidade nos mostra no Livro dos Espíritos, né? Então, fora da caridade não há salvação. O que Kardec quer dizer? Faça o bem, que você se liberta e que você vai se salvar das intempéries do caminho. Emmanuel nos ensina que o bem que fizerdes em algum lugar será o teu advogado em todas as partes, na eternidade. Isso é belíssimo. Porque o bem que a gente fizer aqui, pequenininho, ele tem uma representatividade extraordinária, porque ele é luz. Por isso Jesus diz assim para nós: vós sois o sal da terra. O sal é para temperar.
o sal não pode ser utilizado de uma forma indevida. Tem que ser na medida certa. O espírito é convidado para aprender a se adequar no contexto da vida. E quando ele desperta para os valores, para as virtudes da humildade, da solicitude, ele vai de uma forma espontânea, natural, fazer luz. Por isso, a sequência desse trecho citado por Mateus, na verbalização amorosa e incomparável de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 12, se torna exuberante no versículo 14 do mesmo capítulo, quando ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens. E brilhar a luz diante dos homens, que a gente acha que é impressionar os homens, na realidade não é isso que ele está dizendo. Brilhar a luz diante dos homens. Amor se expressa em luz. Expressar luz, na realidade, é estar sintonizado com a luz que dimana de Deus. É estar diante dos homens. Que possamos, queridos amigos, muito obrigado, Cristina, pela participação, pela presença conosco. Obrigado a todos vocês que estão no chat do Hangout. Agradecemos a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita. Agradecemos a presença do nosso querido André, do Celso, do Ludimar, da Cleusa, da Cláudia, do Zé Aparecido. Gostaria de agradecer a presença, Cristina. Inclusive aqui no chat tem uma pessoa aqui que está nos acompanhando, como o Daniel lá da FIAC. Tinha uma outra companheira aqui que eu ia te mostrar quem é, mas eu não posso citar o nome dela não, porque senão o pessoal vai saber que eu estou me referindo à minha mãe, que de vez em quando ela passeia. E o André sabe, o André já identificou a minha mãe aí. De vez em quando ela está conosco aí. Mas eu não posso falar o nome dela não, porque senão vocês vão estar falando que eu estou privilegiando. E no Evangelho não tem privilégio. Então deixa a mamãe aí no anonimato com vocês. Isso é só uma brincadeira carinhosa da gente aqui das Minas Gerais, que temos um pouquinho de senso de humor. Gostamos de trabalhar o Evangelho como Emmanuel nos apresenta Jesus no livro Roteiro. Jesus, o Evangelho, o campeão da alegria. Jesus é o símbolo da alegria. Tristeza é para os homens, para os religiosos, para aqueles que querem imputar medo e culpa. Não, Evangelho está longe de culpa e de medo. Evangelho é caminhada na direção do excelso bem. Que Deus nos abençoe e que Maria Santíssima, a veleira dos nossos corações, a mãe de todas as mães, a mãe de todos nós, possa nesse momento envolver a todos os lares aqui representados, a todos os corações que nós nos lembramos nessa noite. Que Maria Santíssima possa nos proteger quando estivermos em dúvidas e inseguros. Que Maria Santíssima possa, com seu augusto amor, nos inspirar a perpassar pelo vale das sombras e da morte com esperança em Jesus, o seu Filho, o nosso irmão,
o que simboliza a nossa redenção. Que o Senhor da vida abençoe o nosso projeto. Que o Senhor abençoe o Brasil. Que o Senhor envolva todos os líderes. Que o Senhor espalhe a paz por todo o planeta. E que nós, pacificados no bem, possamos a cada momento termos ampliado a convicção de que dias melhores se estabelecerão nessa terra prometida, a Canaã dos profetas, o planeta regenerado pelo Evangelho, pelo Cristo de Deus. Tenham todos uma noite de bênçãos. E assim nos despedimos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo dos servidores aqui das Minas Gerais. Até breve. Que assim seja.